maravilhindos! Tudo bem com vocês? Quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Ellen, sou professora de língua portuguesa, mais conhecida entre os alunos como a Maravigold, e no dia de hoje eu vou dar 10 dicas de como dar bons títulos para a redação. E aí muita gente logo de cara fala: "Ê, professora, você não sabe, não tá atualizada, nem não precisa de título." Cara, é o seguinte, a primeira coisa que você faz quando você vai ler uma notícia, uma reportagem, quando você vai procurar um título de uma série, quando você vai procurar um livro para ler, a primeira coisa que tu faz é ler o quê, gente? O título. Por quê? O título vai indicar para você qual é o assunto que será tratado. Então, a primeira coisa que o título serve, gente, ele serve para facilitar a leitura. Porque imagina, ó, eu tô lá, vou pegar uma redação do Enem e ela vem no formato que eu falo que é o formato tijolão. Por quê? Eu tenho um bloco gigante de informação e o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que ler todo aquele bloco grandão procurando qual é o assunto. E lembra que no último videozinho que eu postei aí para vocês, eu expliquei o seguinte, que antes mesmo da sua redação ir para correção, primeiro a gente vai saber se ela não será o quê, gente? Anulada, que é o FEA, né, que eu falei para vocês. Formas elementares de anulação. Se você não assistiu esse vídeo, corre lá e assista que vai fazer mais sentido para você. Então, a primeira coisa é que ele vai identificar para o corretor qual é o assunto. Então, isso facilita muito. Por quê? Já ajuda o corretor a saber se você fugiu ou não do tema. Outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que ele serve justamente para a gente não fugir do tema. Como assim, professora? Muitos alunos têm a mania de fazer o quê? Escreve o texto corrido todinho, depois lê e fala, isso aqui tem cara, sei lá, de abacaxi. E aí, o que acontece, gente? Quando a gente deixa para escrever por último o título, a gente tem uma probabilidade muito grande de cerca de 70 a 80% de fugir do tema da redação. Como assim, professora? Então, funciona assim, eu falo assim, ó, que é cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá. Quando a gente escreve o título primeiro, ele facilita a nossa vida, porque a gente fica olhando para ele o tempo inteiro e a gente sabe, o meu foco da redação é esse, meu foco da redação é esse, meu foco da redação é esse. Gente, significa que você não deve, que você não pode mudar o título? Não, muito pelo contrário. Então, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é que escrevam o primeiro título e aí, se for necessário, você muda depois. Não tem problema. Mas sempre escreva o título primeiro, não deixe para colocar por último. Essa é uma dica que eu aprendi num cursinho que eu fiz na USP e modificou a minha vida. Outra coisa também importante, gente, é que o título ele serve para despertar a memória do corretor. Como assim? Quando, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, tô com a minha colinha. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, o sertão virou pó. Gente, quando eu lembro o sertão virou pó, eu já lembro, eu já ativo na minha memória todos os filmes, todas as séries, todas as leituras e todas as experiências que eu já tive na minha vida. Então, a função do título é fazer o quê, gente? É ativar essa memória do corretor. Então, por exemplo, quando eu coloco esse tipo de título, já vai mencionar, então, no caso aqui no meu de leitura, qual é o livro, ou quais são os livros que a gente leu que fala sobre a seca no Nordeste, né? Então, por exemplo, a gente tem o Vidas Secas. Então, eu tenho outros títulos também que falam sobre a seca no Nordeste, mas é o que é o que eu lembro de cara quando eu leio essa frase. Foi a primeira frase que eu coloquei aqui que ativou a minha memória, tá? Então, o que acontece? Quando eu dou o título, então, a primeira coisa é que vocês têm que lembrar, ele vai facilitar a vida do corretor, porque logo de cara eu já vou conseguir saber se você fugiu ou não ao tema que foi proposto. Segunda dica, o que vai acontecer? Ele vai despertar a memória do corretor. Outra coisa também, gente, é a memória, né? E ele também ativa os conhecimentos que a gente tem sobre o assunto. Então, uma coisa muito importante é que o título precisa dizer logo de cara aqui que ele veio. Por quê? Porque o título também ele economiza tempo, tá? Então, voltando à história do tijolão.
Às vezes tem até Ai, me perdi. Volta, foca. Às vezes eu tenho até alguma matéria que é legal, que eu gostei, que eu achei interessante e tal, tudo. Só que aí eu preciso pesquisar. Então eu tô fazendo lá uma pesquisa para a professora Raquel Ellen, tô fazendo uma pesquisa para Maravigold. Ela pediu pra eu procurar sobre o autor Graciliano Ramos. Quando eu coloco lá no Google, eu coloco lá Graciliano Ramos, que é o sujeito, que é o principal da minha história. E vai aparecer lá a lista das buscas mais feitas sobre ele, as que estão mais bombando ali no Google, depois a gente fala sobre isso. E aí, o que acontece? Logo de cara, o Google, ele entende que ele quer falar sobre Graciliano Ramos. O que você vai colocar? Vou colocar assim, Graciliano Ramos, vida e obra. O primeiro que ele vai pesquisar lá é o Graciliano. E aí, conforme você vai lendo, você entra no site de busca e você vai vendo se vai falar sobre a vida e obra, ou se vai falar sobre outra coisa. Então, outra dica que eu dou para vocês é que o título ele precisa dizer logo de cara que ele veio, sobre o que o meu texto vai falar, tá bom? Diferente, por exemplo, dos títulos que a gente dá em literatura, quando a gente vai escrever um poema, quando a gente vai escrever uma história. O leitor, ele não quer saber logo de cara, né? Por que é o título do livro é aquele? Não, o que ele quer fazer, gente? A gente quer sonhar com a história, a gente quer ficar curioso, a gente quer saber, a gente quer sofrer junto com o personagem, a gente quer saber por que o título do livro é aquele, mas só durante a narrativa. E, se possível, só lá no último capítulo que justifique para mim por que o autor escolheu esse título. Para vocês terem uma ideia de como o título ele é tão importante, tem um super livro aí que agora virou sucesso de vendas, que tem a história do carinha na internet, que conta o seguinte, gente, ele fez um livro super bom sobre empreendedorismo. Consegui, gente, desculpa. Tem algumas palavras que de vez em quando eu falo. E aí, o que aconteceu? O livro era muito bom, colocou para vender aí. Só que aí, o que aconteceu? Gente, passou o tempo e nada do livro vender. E o livro tinha um título muito técnico, né? O material dele é super fácil de ler, super gostosinho. Eu tenho até aqui em casa, que eu não separei para fazer o vídeo primeiro. Ele é super fácil de ler. Só que aí, o que aconteceu? O título era chato, era técnico, e as pessoas não queriam saber daquele assunto. O que o cara fez? O editor teve uma ideia, vamos mudar a capa do livro e vamos mudar o título. E aí ele colocou uma sigla, e ele colocou foda, tá? E aí tem um outro que se chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? E aí o que aconteceu, gente? Quando eu leio aquele título, na hora ele já desperta a curiosidade do leitor. E a gente fica pensando, nossa, mas sobre o que ele vai falar? E aí, quando você lê a contracapa, quando você lê o verso, aí você entende o que ele queria dizer. Que, na verdade, o foda-se é uma sigla, né? De atitudes que você tem que ter para poder empreender no seu negócio. Então, o que aconteceu? Aquele livro que não vendia nada virou simplesmente o que, gente? O best-seller, o cara tá ganhando rios de dinheiro porque ele simplesmente mudou o título. Então, tu vai continuar achando que título não é importante? Não, gente, o título, ele é muito importante, tá? Porque ele vai despertar a curiosidade do leitor, vai situar o leitor, eu vou economizar tempo, tá? Então, não vem dizer pra mim que título não é importante. Lembrando que só no Enem que não é cobrado o título. Todas as outras universidades, eles pressupõem que o aluno já saiba que todo texto bom tem que ter um bom título, tá? Outra coisa também, gente, é que quando vocês fizerem o título de vocês, eu preciso que vocês façam um distanciamento crítico. Como assim? Fez lá a sua redação, bonitinho, deu o título, olha para ele e pensa assim: será que qualquer pessoa, quando ler esse título, ele vai conseguir saber sobre o que ele está falando? Esse título é claro? A pessoa logo de cara sabe do que eu estou falando? Então, pensa nisso antes de você finalizar a sua redação e dar o título. Então, como é, então, me ajuda, pelo amor de Deus, como é que eu posso dar bons títulos? Então, anota aí que vão começar agora as 10 diquinhas de como dar bons títulos. Então, primeira dica, escreva um título que informe o leitor sobre o
assunto. Então, que forma que eu posso fazer isso? Que aí vai ser a segunda dica aí que eu vou dar para vocês. O que você faz, gente? Redija vários títulos, vários mesmos. Redija vários títulos. Então, não tem lá a parte do rascunho? Vai colocando lá quais são os possíveis títulos que você acha que chamaria a atenção do seu leitor. E aí, você faz o quê, gente? Escolhe aquele que ficou melhor. Terceira dica. Qual que é a terceira dica que eu dou aí para vocês? Façam títulos que sejam curtos e na ordem direta. Como assim na ordem direta, professora? Sujeito, verbo e complemento. Então, eu coloquei aqui, ó. Coronavírus chega ao Brasil. Olha só, quando eu falo isso, coronavírus chega ao Brasil, eu já sei logo de cara sobre o assunto que está sendo falado. Eu vou ficar com dúvida? Não, eu não vou ficar com dúvida. Eu já sei sobre aquilo que vai ser falado, ok? Quarta dica, obedeça a variedade padrão da língua portuguesa. Lembra que você está no vestibular. E no vestibular a gente quer escolher as melhores cabeças, as cabeças mais pensantes, aqueles alunos que se destacam. Lembra que o texto dissertativo argumentativo é justamente para você mostrar a sua opinião, mostrar que você é um leitor assíduo, que você conhece do mundo, que você consegue saber o que está acontecendo agora e relacionar com coisas que já aconteceram, né? Então, a alusão histórica, isso é muito importante. E quando, minha gente, o corretor vê isso, que você sabe fazer alusão histórica, meu Deus do céu, ó, tá cheio de coração meus olhos agora, tá? A gente fica até emocionado. Então, é muito importante. Quinta dica. Use palavras que o seu leitor conheça. Então, lembra, quanto mais fácil de ler, mais fácil será a correção. Lembra só que eu falei no outro vídeo? Então, o corretor ele corrige em média 100, gente, 100 redações no dia, tá? Então, facilite a leitura dele, não deixa que seja uma leitura truncada, uma leitura que seja chata. Lembra que quando você faz a sua redação do Enem, tem que ser um leitor universal, ou seja, qualquer pessoa que pegar lá a sua redação do Enem quando ela estiver pronta, ela tem que ser capaz de ler e compreender aquilo que está escrito, ok? Sexta dica, essa daqui eu quero morrer da catapora. Não separe sujeito e predicado com vírgula. Tem gente que separa, não separe. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Gente, o título, ele é a introdução da história. Então, da história não, né? No caso aqui do texto dissertativo argumentativo. Seria da história se fosse uma narrativa, mas não é. Então, o que acontece? O seu título, ele pode ter... Meu título pode ter ponto de interrogação? Pode. Pode ter título, pode ter exclamação? Pode. Pode ter travessão? Pode. A única coisa que eu falo que vocês não devem colocar é o ponto final. Por quê, gente? Ponto final é quando indica que acabou, chegou ao fim. Então, por isso que os títulos não têm ponto final, tá? Porque você vai escrever daquilo que vai ser tratado e você coloca o ponto final só lá ao final de cada parágrafo. Outra coisa também que a gente não gosta que os alunos coloquem no título é o uso das aspas, porque as aspas vão indicar o sentido o quê, gente? Figurado, só se for num texto narrativo. Por que a gente não faz um texto dissertativo argumentativo? Porque o texto dissertativo argumentativo, eu tenho que fugir da linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, e ir direto para a linguagem objetiva. Se é objetiva, eu não vou usar a linguagem figurada, tá? Então, eu vou usar agora o sentido denotativo, o sentido real das palavras. Não sabe o que eu tô falando? Volta aqui nos meus vídeos do IGTV e assiste lá que eu dei uma aula para vocês sobre figuras de linguagem, denotação e conotação. Ok? Dica 7. Fuja da redundância. Então, ó, a Maravigold será o elo entre o ensino médio e a minha vida universitária. Olha que coisa mais linda. Só que não, gente. Se a elo, eu já sei que é o que, gente? É uma ligação. Eu não preciso escrever que será um elo de ligação. Elo já é ligação. Então, fuja da redundância, tá bom? Dica 8. Escreva o seu título em português. Lembra, você está fazendo uma prova de português. Então, não me coloque o título em inglês, em italiano, em francês, em russo, em aramaico, sei lá que raio que parta. Português, tá bom? Dica 9. Pratique antes do dia da prova, gente. Então, não existe milagre.
Todos os meus alunos que conseguem tirar acima de 900 pontos, eles praticam. Eu dou redação uma vez por semana. Eu sei, eles querem morrer da catapora. Eu fico doida também depois para corrigir, mas, gente, não adianta. E teve uma galera aí que eu forcei a escrever mais, que além de uma redação por semana, eles ainda tinham que fazer aí uma autobiografia, que depois é um projeto que eu explico um pouquinho para vocês, quem quiser aprender mais a escrever, melhor ainda. Eles tinham que eles tinham que fazer 30 relatos a cada bimestre falando sobre a vida deles, tá? Então isso força vocês a escreverem, mas depois a gente conversa sobre isso. E a 10ª dica, use os seus conhecimentos de mundo, gente. Então, ó, por exemplo, esses dias eu falei com um aluno durante a aula antes, né, do coronavírus, ele falou assim, mas eu posso usar qualquer tipo de citação? Eu falei, pode. Então, por exemplo, tem um aluno aí de um grande curso, né, do qual eu faço parte, que ele tirou os 1000 pontos na redação do Enem e ele usou simplesmente, gente, no título dele, uma citação de um anime, de um mangá. Então, pode sim. Então, use e abuse do seu conhecimento de mundo, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com quem precisa, porque a minha principal intenção aqui, não só no IGTV, mas lá no meu canal da Maravigold, Dicas da Maravigold lá no YouTube, é divulgar e disseminar uma educação de qualidade para que todo mundo tenha acesso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.